Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Justificação. Eu sou o pastor Paulo Correia e sou responsável pela missão justificaçãopelafé.com.br. Nós temos a missão de pregar e ensinar a doutrina da justificação, que é o coração do Evangelho, essa doutrina poderosa. E nós estamos muito felizes, porque pela graça de Deus estamos comemorando 14 anos de missão Justificação pela Fé. É pela graça de Deus que nós chegamos até aqui e estamos muito felizes. E para comemorar esses 14 anos, nós convidamos homens comprometidos com a palavra de Deus e com a doutrina da justificação pela fé para nos ajudar nessa nova série, uma série onde nós escolhemos textos selecionados de cada livro do Novo Testamento. Então serão 27 pregações, onde você verá a importância da doutrina da justificação pela fé e os seus benefícios direto da palavra de Deus, porque esta doutrina está presente em todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Então eu te convido a ouvir com fé a palavra de Deus, curta esses vídeos, compartilhe, dê um like, para que você possa nos ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus. Também contamos com as suas contribuições e suas orações. Aguarde mais um pouco e a palavra de Deus vai já começar. Ouça com fé a palavra de Deus. Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Pastor Walter aqui que vos fala. Olha eu aqui de novo. A oportunidade de fazer mais uma breve exposição para os irmãos, para o site Justificação pela Fé, administrado pelo nosso amado irmão Paulo Correia. Pastor Paulo, meu colega de pelejas na Igreja Batista Reformada de Brasília. E a exposição desta vez é a de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. Um texto separado dentro de um capítulo inteiro. Todo o capítulo 2 dessa segunda epístola de Pedro trata dos falsos mestres. Trata exatamente desses indivíduos que perturbam a igreja desde quando ela existe. Se no vídeo anterior a gente tratou de 1 Timóteo 6, e ali também falsos mestres e homens enganadores e pessoas que iludem o povo de Deus na igreja foi abordado. Aqui então, nesse texto da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, muito mais ainda. Vamos ao texto em questão, o verso em questão. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. E Deus, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Amém. Esse mundo de ímpios nada mais era que esse mundo nosso também. Evidentemente passado por uma transformação tremenda, quer seja de ordem geográfica, quer seja de ordem climática e de muito mais outras questões que não convém abordar num vídeo tão curto, porque demandaria tempo demais, mas é o mesmo mundo, é o nosso agora. O ser humano exterminado naquela ocasião, em essência, é o mesmo ser humano de hoje, nada mudou. Tal qual era o Adão e a Eva que pecaram lá no Éden, será o último homem que tiver com os pés sobre essa terra antes do Senhor destruir tudo isso aqui, criar novos céus, nova terra, lançar os condenados na condenação eterna e levar os seus eleitos para a sua presença também eternamente. A essência do homem pecador jamais muda e o mundo é constituído por esses pecadores, de modo que nós, aqueles que o Senhor alcançou com a salvação, aqueles que o Senhor justificou e pela fé estão justificados,
Esses estão no mundo, mas não são do mundo. Não amam o mundo porque o mundo não lhes pertence. Não é compreendido nem amado pelo mundo porque são hostis ao mundo. A palavra que nós temos a pregar e o estilo de vida que a gente leva não agrada o mundo, e por conta disso há entre nós uma inimizade, e glória a Deus por isso. Tomara que fique sempre assim, e não temos dúvida que ficará, porque só o Senhor porá um fim a essa ordem na sua gloriosa vinda naquele dia. Certo é que o capítulo 2 começa com essa declaração do autor. Vamos fechar que seja o apóstolo Pedro. Se alguém duvidar, isso é uma questão para outra ocasião também, não é para agora, mas que Pedro tenha começado esse capítulo 2 com essa declaração. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também no meio de vocês surgirão falsos mestres. Primeiro, uma diferença sutil entre os falsos profetas do passado e os falsos mestres do tempo presente. Por que Pedro não está falando em falsos profetas para os dias de hoje? Porque entendemos que esse ofício profético acabou. O único profeta daquela geração foi o João Batista, segundo palavras do próprio Senhor Jesus. Depois dele, acabou-se esse ofício profético, embora o ato de profetizar hoje possa ser muito bem encerrado no fato de expor a Escritura Sagrada, de expor a Palavra de Deus, ensinando, exortando, corrigindo, advertindo, encorajando os homens salvos para que vivam de acordo com a Palavra de Deus. Isso seria o profetizar de hoje, e nessa atitude encerra-se a presença dos profetas dos nossos dias. O que nós temos hoje são mestres, conforme Efésios 4:11, pastores e mestres, e esses têm o fim de edificar a igreja, e entre esses, infelizmente, existe um sem fim de falsos mestres, de falsos pastores, tal qual no passado também haviam falsos profetas. Esses eram os indivíduos encarregados de trazer a palavra de Deus ao povo, igual os mestres precisam fazer, os pastores e mestres têm de fazer hoje. Conforme eles traziam mensagem falsa naquele tempo, hoje há uns que trazem essa mensagem falsa também. Eu até instruo os irmãos para que leiam todo esse capítulo 2 da Epístola de Pedro, para que seja esclarecido para os irmãos e fique bem entendido a questão da influência desses falsos mestres no meio do povo, o castigo previsto para esses falsos mestres, o caráter desses camaradas, e por fim, no final desse capítulo 2, ele volta a tratar da influência que esses falsos mestres exercem no meio do povo. É impressionante perceber como o povo gosta de ouvir esses indivíduos. Não deveríamos também nos assombrar, ficar apavorados. O que será de mim? Eu corro risco de ser enganado por esses indivíduos. Não corre não, amado. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, nos deixa muito claro que o ladrão, o salteador, o mercenário, o enganador, que está no aprisco, olha o detalhe, hein? Ele está na igreja, como joio no meio do trigo. Ele está lá, mas ele não passou pela porta, ele não entrou por Jesus. Jesus não o chamou, Jesus nem o conhece, como ele diz em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. E esses indivíduos, segundo o Senhor Jesus no Evangelho de João capítulo 10, o Senhor nos consola a respeito deles, deixando claro que as ovelhas do Senhor não ouvirão as vozes desses indivíduos. Lamentavelmente, eles continuam enganando, mas eles enganam pessoas que não amam o Evangelho e que amam, sim, a pregação desses indivíduos. As verdadeiras ovelhas do Senhor não serão iludidas, não serão enganadas pela pregação, pela lenga-lenga que esses indivíduos têm para propagar. Então, no versículo 3 aí do capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, é dito que esses indivíduos têm outra característica que nós tratamos lá em 1 Timóteo capítulo 6 também. Eles são avarentos e eles fazem comércio de vós, como é dito no texto, ou seja, eles fazem comércio da igreja.
Espiritualmente, esses camaradas são descendentes de tudo que não presta, inclusive daqueles indivíduos que Jesus expulsou do templo, virando mesa com moeda, quebrando gaiola, enxotando bichos, porque tinham transformado a casa do Senhor em um covil de ladrões, em um ambiente, um antro meramente comercial. Também no capítulo 4, o Senhor já adverte que anjos que pecaram foram precipitados no inferno. O Senhor não poupou nem esses anjos. Eles estão ali reservados para o dia do juízo. Você vai ver lá em Apocalipse, no final do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 20, você vai ver menções já do final, a história sendo contada pela última vez, uma vez que ali há uma repetitividade, dizendo então que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, ou seja, o destino final não é nem o inferno, o próprio inferno será lançado no lago de fogo, e no inferno já se encontram esses anjos, amarrados com correntes escuras, de densas trevas, ali reservados para o dia do juízo. Daí entra o versículo 5, que é o que nós estamos tratando. Deus não poupou aquele mundo antigo. Justiça de Deus. Todavia, preservou Noé e sua família. O texto diz: Noé e outros 7, sua esposa, seus 3 filhos com suas 3 noras. 8 pessoas no total, contando com Noé. Isso é manifestação da graça de Deus. Essa graça, a justiça de Deus pela fé, sendo recebida por Noé, sendo transferida até para a sua própria família, e por causa disso estendida até nós hoje, que somos descendentes desses que foram preservados daquela destruição naquela ocasião. A justificação pela fé, observada até ali, nesse momento. Mas, pastor Walter, naquele tempo, que justificação pela fé é essa aqui? O Senhor Jesus ainda não tinha vindo, não tinha escutado essas coisas. Amados, o próprio Abraão também, pouco tempo depois, diga-se, não exatamente pouco tempo, nós não sabemos que tempo, mas contando com toda a história, vamos considerar pouco tempo. O próprio Abraão também é justificado pela fé. Nós temos isso em Romanos, nós temos isso na carta aos Hebreus, muito bem esclarecido. E mais adiante ele segue dizendo que o Senhor condenou, esturricou Sodoma e Gomorra, mas livrou ali o Ló, e vai chamar ali de o justo Ló, um indivíduo a respeito do qual nós nem temos excelentes conceitos, mas que a palavra de Deus chama de justo, muito certamente, porque o Senhor o justificou, não nós. O Senhor teve meios para isso, fazer com que ele odiasse o pecado e que ele amasse o Senhor, que ele se aborrecesse das coisas que ele viu em Sodoma e Gomorra. Isso também é justificação pela fé. Isso é manifestação da graça do Senhor Jesus. E a condenação, a destruição de Sodoma e Gomorra, manifestação da pura justiça de Deus. E no versículo 9, a maior manifestação dessa justificação pela fé que o Senhor tem para nós. Deus sabe livrar da provação os piedosos. Não temam esse mundo que está sendo destruído e o pecado que vai corroendo e acabando com tudo, porque o Deus maravilhoso, todo-poderoso, é suficientemente poderoso e bondoso para nos preservar em meio a esse mundo tenebroso. Enquanto nós vamos tendo notícia de que Ele também tem reservado sob castigo os injustos para o dia do juízo, manifestação de sua justiça, os versículos 9 e 10. E aproveite e leia o 11, ou leia o capítulo 2 inteiro da segunda epístola de Pedro, para entender isso que a gente está expondo aqui, para você não ficar meio deslocado quanto ao assunto. Desse modo, amados irmãos, Deus é bom, infinitamente bom. Deus é amor, mas Deus é justiça. Não confie na pregação que apresenta um Deus bonzinho, um Jesus político revolucionário, libertário, que tem pena do pobre. Não tem, não. Jesus tem compaixão de qualquer alma, de pobre, de rico, de branco, de Pedro, de rei, de mendigo, pouco importa. Ele é salvador de qualquer um. E não necessariamente de pobre ou de rico ou de afortunado, nem demonstra o seu poder por meio do bem-estar de um ou do mal-estar de outro. Deus é Deus.
justificador de todos aqueles que ele bem quer e que, sondando os corações, pela sua soberania, separa e justifica pela fé para a salvação eterna. Esse Deus maravilhoso, soberano e poderoso sabe preservar uns para castigo eterno, lamentável, mas outros para a bênção eterna, livrados perpetuamente, eternamente, da condenação que há de vir sobre os insubmissos. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.